Olá, nós somos a Escola de Curadores, auxiliando terapeutas e pessoas espiritualizadas. Meu nome é Anderson, eu sou terapeuta e médium de incorporação de Umbanda. E hoje nós vamos iniciar uma série aqui no canal chamada Sabedoria Coletiva. Nessa série eu vou respondendo perguntas sobre desenvolvimento espiritual e sobre a prática terapêutica. A primeira dúvida que eu vou responder agora é: posso incorporar em casa? Esse é um tema bem difícil, bem polêmico. Tem gente que vai te dizer que sim, tem gente que vai te dizer que não. Se a gente for falar, enfim, a maioria dos dirigentes espirituais, dirigentes de casas de Umbanda, casas espiritualistas que a gente conhece, vão dizer que não, tá? Que eu não posso incorporar em casa. Eu vou falar um pouquinho da minha prática, tá? E a minha resposta para essa pergunta é depende. Depende de uma série de fatores, tá? Depende do teu nível de desenvolvimento, depende de como tá essa questão na tua vida, no momento em que tu está vivendo. Então não existe uma resposta única para essa pergunta. E para cada pessoa isso vai mudar, tá? Vão ter pessoas que vão sim ter essa possibilidade, e vão ter pessoas em que isso não vai ser indicado. Falar um pouquinho sobre o processo de incorporação, tá? É uma prática dentro dos centros espíritas, centros espiritualistas, das casas de Umbanda, enfim, onde se pratica esse desenvolvimento, essa relação entre quem está vivo e quem está no espiritual, os espíritos, enfim. Então é uma maneira de conectar esses dois mundos através de um médium. Então isso é uma palavra bem interessante, o médium é o meio, médium é quem está no meio. Então eu estou no meio entre o mundo material, o mundo físico e o mundo espiritual, o astral, enfim, eu posso chamar como eu quiser. Mas é o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo de quem está encarnado e o mundo de quem já desencarnou, mas continua orbitando aqui a nossa esfera energética, a esfera que a Terra tem, ou que consegue vir de outras realidades e acessar nossa região, enfim, e ter essa comunicação. Esse processo de incorporação ele é muito particular, tá? Se dá talvez muita importância para isso dentro das casas aí onde se trabalha com essas questões, tanto no kardecismo, no espiritualismo, quanto nas práticas de Umbanda. Talvez isso seja um tabu, um dogma, mas se coloca muita força, muito peso nessa questão da incorporação e às vezes se esquece um pouquinho das outras coisas. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, incorporação é um relacionamento com o espiritual. Eu abri uma porta, abri um caminho, seja ele pela audição, pela visão, pela fala, pelo olfato. Então, todos os meus sentidos, eles podem, de alguma forma, se comunicar com o espiritual. Tem gente que vai ser através da intuição, enfim, tem gente que vai se sentir no corpo. Isso é muito particular, não tem uma regra também. E a gente sempre vai pesar assim, ó. Sempre existe os seres que respeitam a nossa vontade e sempre vão existir os seres que não respeitam a nossa vontade, que eles fazem o que eles querem. Aqui a gente usa muito esse conceito do bem e do mal, mas quando a gente para um pouquinho para pensar e a gente estuda um pouco mais essas questões, a gente percebe que isso é uma coisa nossa, assim, o bem e o mal, eu sou bonzinho, ele é ruinzinho. Isso vem muito do meu valor, do que eu acredito que é certo ou errado. Então eu também preciso respeitar e aprender a respeitar a vontade do outro. Então eu vou ter um indivíduo, seja ele vivo, morto, encarnado, desencarnado, que ele vai ter a vontade dele, ele vai ter a crença dele, ele vai ter o que ele acha que é certo. E aí como é que eu vou julgar se aquilo é certo ou não, se aquilo é o bem ou o mal? Tá? Então a gente parte de um ponto onde existe o livre-arbítrio. Aqui na Terra é uma terra de livre-arbítrio, eu posso escolher. Mesmo que seja num nível muito sutil, muito básico, muito pequeno, mas eu tenho a opção, o direito de escolher, e esse direito ele é respeitado por um lado desses seres. Então se eu decido que eu não quero fazer uma coisa, esses seres que trabalham na luz, trabalham para o Criador, para Deus, para a fonte que gerou tudo, esses seres alinhados com essa energia, eles não fazem as coisas que eu não quero. Então, se eu não quero incorporar, nem vai vir uma obrigação, vai vir um ser e vai me possuir. Tá? Então, isso a gente parte desse princípio. Existem seres que não respeitam isso e que eles fazem o que eles entendem que é melhor, que é o certo, enfim, para eles, dentro da realidade deles. Então, muito do que a gente julga certo ou errado tem a ver com essa relação do que esses seres precisam, do que eles entendem que é certo ou errado e que eles não respeitam a minha vontade. Então, livre-arbítrio, respeito ao livre-arbítrio, não respeito ao livre-arbítrio. Quando a gente fala em incorporar, a gente está abrindo uma porta. E aí, dependendo do lugar em que eu estou, tá? Então, por exemplo, eu estou na minha casa que não tem proteção nenhuma, não tem uma preparação energética, não tem uma proteção. É um lugar onde eu tenho muita briga, um
um ambiente ruim. Não existe uma ambiência, não existe uma preparação mais geral, assim, mais global, tanto da pessoa. Então a pessoa tem que estar preparada, tem que estar com uma preparação energética, ela precisa estar bem, ela precisa estar com uma alimentação adequada, ela precisa estar com uma série de hábitos aí, com algumas regrinhas que a gente precisa cumprir. E o ambiente onde eu estou é um ambiente que precisa estar preparado. Então, para que eu consiga abrir uma porta segura, tá? O que é uma porta segura? É uma porta por onde somente seres que respeitam a minha vontade vão passar. E esse é o ponto principal. Eu estou na minha casa, ali na minha cozinha, por exemplo, não tenho nada e daqui a pouco desceu um Exu. Eu não sei, tá, se aquilo realmente é um ser e se o que ele diz, o que ele comunica é verdade. Um dos papéis do médium é ser questionador, é ser um questionador, é questionar as coisas. Por que é assim? Por que pediu desse jeito? Por que riscou o ponto? Por que fez dessa forma? Existe a fé, tá? Que é acreditar, eu acredito realmente que existe uma força superior que criou tudo, que fez esse mundo onde a gente vive, uma força que nos quer bem, que quer o nosso bem, que quer o nosso movimento, a nossa evolução, e tem o que eu aqui decido fazer dentro do meu livre-arbítrio. São duas coisas diferentes. Só que quando eu estou num lugar despreparado e quando eu estou despreparado, a porta que eu abro é uma porta mais larga, é uma porta menos iluminada, é uma porta que não tem proteção. Então, imaginem que essa porta que se abre, por exemplo, numa casa espírita ou num terreiro de umbanda, essa porta ela vai ter guardiões, que esses guardiões são chamados no momento em que se inicia lá o trabalho. Eu tenho uma série de elementos de proteção, velas, assentamento, trunqueira, imagens que são consagradas por entidades, enfim, a imagem é cruzada, enfim, existe uma preparação. E aí eu aqui, alecrim dourado, no alto da minha sabedoria, vou incorporar em casa. Não tem nada na minha casa. Assim, vou criar um cenário aqui, não tem nada na minha casa, tá? E eu tenho hábitos ruins, eu bebo, eu fumo, eu escuto música ruim, eu tô sempre olhando as notícias da desgraça na TV, aqueles telejornal bacana lá, que é só morto, morreu, assalto, assassinato, tragédia, isso fica impregnado em mim. E aí o que eu vou atrair quando eu estou num movimento onde a minha energia, a minha vibração, ela tá nesse nível de eu estar mal fisicamente, energeticamente, pelas coisas que eu consumi. Saí ontem, fui no pagode ali com meus amigos, tomei um monte de cerveja, tô meio de ressaca agora, mas de tarde eu vou incorporar aqui um caboclo em casa. Cara, não funciona, entende? A gente não pode achar que isso é uma coisa tão simples assim, que vai funcionar aqui. Eu vou contar uma história para vocês que eu presenciei, eu estava no local e a espiritualidade ela nos dá lições que são muito legais, assim, que quando a gente está atento, quando a gente está desperto, a gente percebe essas coisas e a gente está pronto para tomar a atitude, enfim, que a gente precisa tomar ou se resguardar naquele momento. Eu já comentei isso em outros vídeos, para quem está assistindo aqui a primeira vez, eu tenho uma espiritualidade muito aberta, tá? Então eu tenho contato com guia, tenho um guia que me acompanha praticamente o tempo inteiro. Quando eu não quero, eu fecho essa porta e digo, agora eu preciso ficar um pouco sozinho, eu preciso me recolher, mas se eu não houver essa combinação, ele às vezes passa o dia comigo trocando informação, trocando ideia, me orientando, dizendo, olha só, não vai por essa rua, se tu puder dar uma desviada. Olha só, às vezes eu escuto presta atenção, e aí eu fico mais desperto, mais atento às coisas que estão acontecendo, e normalmente acontece alguma coisa, mas eu presto muita atenção nesses sinais e eu me comunico com muita facilidade, tá? Então com os guias espirituais isso acontece assim, eu tenho essa facilidade de enxergar, de conversar, é bem tranquilo. Eu cheguei numa loja aqui na cidade onde a gente mora para comprar algumas coisas ali e tinha uma moça conversando com uma atendente. É uma loja de artigos espirituais, esotéricos, enfim, então dar vazão a esse movimento. Estava nesse local, tinha uma moça sendo atendida e ela estava comentando assim, eu tô procurando uma casa aí em tal bairro, mas não tô achando, tá difícil. Daí a atendente falou, procura em tal bairro, que é legal. Daí a moça essa falou assim, eu preciso de uma casa que tenha mato, que tenha um mato no fundo, assim, que tenha um gramado, tenha uma árvore. Nesse momento, o meu guia, eu senti uma mão no ombro, assim, e ele falou assim, fica atento, presta atenção. E aí eu parei ali o que eu estava fazendo e fiquei prestando atenção na história da moça. Até então eu estava ali, olhando as coisas que eu queria escolher. E aí eu parei e foquei minha atenção nela. Aí ela falou assim, que eu recebo uma moça, e essa moça, ela precisa
descarregar, ela precisa ir no mato depois que ela faz o trabalho dela. Eu sempre tive problema, enfim, e a moça, a atendente, falou assim, tá, ok, tu vai encontrar tem casas que tem isso. Essa mulher que recebe essa moça, que eu sei que é uma pombagira, tá? Falou assim, eu já tentei trabalhar em casas, mas em toda casa que eu vou tem algum problema, a casa tá sempre fazendo alguma coisa ruim, ou a casa é sempre uma fachada para outras coisas. E aí o meu guia só olhou assim e disse, tu entendeu o que é isso? E eu percebi o que era. Tá? Então essa pombagira que essa mulher recebe, ela talvez não seja um ser de luz. Ou ela talvez não seja um ser tão iluminado, porque ela não consegue trabalhar em uma casa. Vocês entendem que existe sim muito problema em casas espíritas, em casas de umbanda, existe muito problema na igreja católica, na igreja luterana, em qualquer organização que tu for. O problema não é o espiritual, o problema é o homem e a mulher que estão à frente, ou o grupo que se junta, que está à frente dessa união, enfim, que se diz espiritual, mas que termina tendo outras intenções, seja se aproveitar das pessoas, seja roubar energia, seja desviar, enfim, recursos. O problema não está no espiritual, o problema está no homem ou na mulher que estão ali, ou no grupo que está tocando esse processo. E aí me veio assim, mas toda casa que tu foi tem problema, mulher. Como é que isso é possível? Eu já passei por algumas casas de umbanda, por exemplo, a minha mulher, minha esposa, já teve algumas experiências ruins em casas espiritualistas, em centros que trabalham com isso, mas o problema era o dirigente ou a dirigente, o problema não era a casa, o espiritual. Os locais tinham a preparação que eles precisavam, existia uma guiança espiritual de como fazer uma tronqueira, como fazer um altar, como acender uma vela, como fazer um determinado procedimento de proteção, de limpeza, isso existia uma orientação, mas o problema era a intenção que a pessoa que estava à frente colocava ali. E aí dá as coisas ruins, dá mesmo, isso existe, tá gente? Não estou dizendo que isso não exista, mas essa frase assim me pegou, assim, toda casa que eu vou trabalhar tem um problema. Eu já passei em 3 ou 4 casas de umbanda para trabalhar e não encontrei esse tipo de problema. E aí vocês percebem o ponto, assim, que talvez essa pombagira que está aí trabalhando, meio escondida, que não quer ir numa casa, que não quer entrar num lugar ou trabalhar num lugar onde exista uma proteção, onde existam guardiões, guardiãs, onde exista uma estrutura espiritual que dá sustentação para esse trabalho. Porque a partir do momento que isso aí aparece dentro de uma casa, já existe vem cá aqui e nós vamos conversar. Eu já vi isso acontecer, tá? Já presenciei alguns casos aí de pessoas que estavam incorporando, enfim, ou estavam recebendo seres que não são de luz. E aí, assim, quando tu estabelece uma comunicação com esses seres, a tua vida muda, a tua vida melhora, porque esses seres querem que essa comunicação, que essa conexão, ela se estabeleça e ela permaneça. Então, teus caminhos vão abrir, tuas coisas vão dar certo, vai começar a acontecer, só que, pelo outro lado, tua energia, tua força sexual, tua vitalidade, de alguma forma, isso está sendo tirado de ti. Então, tu está recebendo por um lado e está sendo roubado por outro. Qual que é o problema de incorporar em casa? Se eu não tenho a mínima preparação, a mínima consciência, o conhecimento do que eu estou fazendo, tu está abrindo uma porta para qualquer coisa entrar. Então a minha resposta para essa pergunta, posso incorporar em casa, é depende. Eu incorporo na minha casa porque eu tenho praticamente um terreiro aqui, uma estrutura com proteção, tem uma tronqueira, tem um altar, tem imagens consagradas, tem elementos de proteção. A gente estuda muito magismo, a gente estuda muito ponto riscado, a gente estuda muito magia elemental. Então eu sei preparar uma vela, eu sei manipular energias para criar campos de proteção. A gente tem práticas de apometria aqui, então nos atendimentos é uma mistura, a gente já nem consegue mais dizer exatamente o que a gente faz, porque a gente trabalha com muitos elementos, a gente trabalha com muitas técnicas ao mesmo tempo. Então eu já não posso mais dizer que eu faço um reiki, por exemplo, porque eu faço um reiki mais uma ativação de símbolo quântico, mais uma técnica de apometria, mais uma questão que é conectada à espiritualidade, à incorporação. Então termina sendo uma mistura de coisas. Aí eu na minha casa eu me incorporo, mas eu não me incorporo dentro da minha casa, eu me incorporo num espaço à parte que tem essa preparação. Então agora lá na cozinha da minha casa, às vezes acontece, eu estou lá fazendo alguma coisa, fazendo almoço, lavando louça, e eu sinto que encosta algum dos guias, ou que alguma coisa acontece, eu não faço nada dentro da minha casa, porque eu entendo que é meu espaço sagrado e que ali a gente não deve
fazer esse tipo de movimento energético. O que eu faço? Eu venho para esse espaço que é preparado, que tem condições de receber esse tipo de energia, faço todas as ativações que eu preciso fazer, acendo as minhas velas, faço as minhas orações, faço as chamadas que eu preciso fazer, e aí sim eu dou vazão para o que precisa ser feito. Então entendam, gente, que essa questão espiritual, a gente vive no meio de duas realidades ou dois mundos. A gente está aqui, médium, todos somos médiums de alguma forma, tá? Nem todo mundo vai incorporar, enfim, mas isso é uma questão muito pessoal, mas aqui eu tenho a luz e aqui eu tenho a sombra, e cada um está defendendo os seus interesses. Não é que é o bem e o mal e que eles estão numa luta eterna. Não, o bem está fazendo o que o Criador, a grande fonte, determina, que é todos os espíritos vão em direção, vão retornar à sua fonte, ao local de onde tiveram origem. Esse é o resumo, a maneira mais simples que eu consigo resumir a espiritualidade é essa. Eu estou ascendendo, eu preciso sair dessa condição onde eu estou aqui, tendo essa experiência, e subir degraus até encontrar a minha fonte criadora, ou até me juntar à energia que gerou esse espírito e essa alma. E eu tenho a galera da sombra que está aqui precisando sobreviver, precisando fazer as coisas, tirar a energia de alguém para conseguir fugir desse lado aqui da luz, entendam? Que essa é a luta que existe. O mal em si, o mal mesmo, ele é criado aqui, ele é criado dentro do coração do homem, da mulher. E aí essa luta, ela é muito fantasiada. Posso incorporar em casa? A minha resposta é depende. Se tu tem uma estrutura preparada, se tu tem conhecimento, se tu sabe lidar com elementos, seja na linha de Umbanda, kardecista, enfim, tu tem uma estrutura minimamente preparada, de preferência separada, que não seja na tua casa, não há um galpãozinho, um barraquinho atrás da minha casa, mesmo que seja bem simples, onde eu consigo montar uma estruturinha e ali fazer minhas coisas, eu não vejo problema, desde que tu tenha a guiança que tu precisa. Ah, vou incorporar dentro da minha casa, sem saber o que eu tô fazendo, porque eu acho legal, aí na internet, alguém me disse, cara, fica bem esperto com isso, porque tu talvez tá abrindo uma porta aí que tu não deveria abrir, certo? Se tem algum comentário, alguma questão, alguma dúvida em relação a esse assunto, pode me escrever aqui embaixo, deixa aí teu recado ali nos comentários que eu vou estar sempre lendo e vou estar sempre interagindo. Certo, gente? Muito obrigado, fiquem todos bem.